multidões próximas a Jesus era algo muito comum, muito cotidiano, muito rotineiro. Jesus, apesar de não ser tomado pelo glamour, ou pela vaidade, pela fama, mas Jesus se via sempre envolvido, cercado por muitas pessoas, pessoas às quais ele curava, pessoas que ele libertava, pessoas que ele abria os olhos, os cegos que ele fazia enxergar, os mudos que falavam, as pessoas que eram libertas dos espíritos malignos, enfim. Tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas. E nesse momento, então, ao finalizar um tempo de ministração, Jesus havia curado, Jesus havia feito sinais, maravilhas, muitas coisas haviam acontecido naquele lugar, naquela hora. E agora, ao final de tudo isso, Jesus então, ele despede a multidão e ele vai para o monte orar. Diz o texto aqui que ele foi só, ele foi sozinho. Os discípulos que estavam com ele ali durante a ministração, ajudando, orientando a multidão, organizando, enfim, assessorando o ministério de Jesus. Os discípulos não subiram com Jesus para o monte. Mas esses discípulos, eles entraram no barco, diz a palavra de Deus, e atravessaram o mar. E foram para o outro lado, para Cafarnaum. E o que é interessante é que quando eles estavam ali no meio do mar, um vento muito forte começou a soprar. E o mar então começou, ficou agitado. E é bem certo, eu não sei se você já esteve no mar, no meio do mar, ou no meio de um grande rio, e você sentir medo por se ver envolto com tantas águas. E normalmente, quando estamos no meio do mar, no meio de um grande rio, e olhamos para um lado, para o outro, e não percebemos segurança, não sentimos segurança, porque não tocamos, não temos terra firme para pisar, e tememos tantas coisas, que o barco afunde, e que assim alguém morra, enfim, o medo, a insegurança, tantas coisas que invadem nesse momento a alma, o coração, a mente e os pensamentos de quem está no meio do mar, do rio, no meio de dentro de um barco, onde quer que seja. E o vento soprou forte. E onde Jesus estava? Jesus estava no monte, orando. Os discípulos no meio do mar, sozinhos, sem a presença de Jesus. Queridos, o que é interessante de tudo isso é que quando Jesus decidiu subir ao monte para orar, e os discípulos então foram para o outro lado, amados, paremos para pensar. Porque os discípulos resolveram ir sozinhos, sem a presença de Jesus. Ainda que o próprio Jesus tenha dito, olha, entrem no barco, vão para o outro lado, eu irei depois. Eu vou para o monte orar agora, eu preciso ficar em um momento sozinho, ou eu preciso simplesmente descansar, porque Jesus havia curado muitas pessoas, Jesus havia lidado com tantas pessoas. Certamente Jesus não era aquele homem que apenas impunha as mãos e curava e libertava, não. Eu acredito que Jesus era aquele homem, era aquela pessoa que exercia o relacionamento, que conversava com as pessoas, que indagava acerca das suas dores, ainda que pelo Espírito Santo ele tivesse plena ciência de tudo que estava acontecendo na vida das pessoas, mas Jesus, ele queria se aproximar. Ele sentia, ele percebia a necessidade que as pessoas tinham de serem tocadas, de serem conhecidas e de exporem e de confessarem, de anunciarem as suas necessidades pessoais. Então eu acredito que certamente antes de Jesus simplesmente curar ou libertar
ele conversava. E paremos para pensar, conversar com uma multidão, no mínimo 500 ou 1000 pessoas, e ele conversava, e ele as ouvia, e ele dava a atenção que elas necessitavam, e finalmente as abençoava. Ao final de uma ministração a uma multidão, então, ele certamente sentia necessidade de descansar, de ter as suas energias renovadas, o seu corpo renovado, e ele fazia isso então orando, estando a sós com o Pai. Jesus certamente tinha essa necessidade de estar sozinho, mas a grande verdade é que os discípulos, eles não perceberam, eles não compreenderam que em momento algum eles poderiam abrir mão da presença do Senhor Jesus. Queridos de Deus, você que está me ouvindo, eu não conheço o seu credo religioso, mas também não me importa qual é o seu credo, qual é a sua religião, não importa o seu berço, não importa a sua classe, o seu nível social, não importa quão grande seja o seu status, não, isso não importa agora, mas importa é que se há de fato a presença de Jesus na sua vida, é se verdadeiramente o Senhor, Ele está presente no seu viver, e se Ele está presente, ou se você abriu ou está abrindo mão da presença do Senhor na sua vida para estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Então, os discípulos, eles não pensaram, talvez, eles não analisaram a seriedade do que seria entrar em um barco sem a presença do Senhor. E eles foram. E no meio do mar, perceberam quão duro é adentrar uma situação ou viver uma vida, um momento da vida que seja, sem a real presença do Senhor. Queridos, amados de Deus, povo de Montes Claros, você que deseja ardentemente ver a sua vida romper, quem sabe você está vivendo esse momento de tempestade na sua vida. Quem sabe você está no meio de uma situação onde o vento está soprando, 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 e você está desesperado. Quem sabe você é alguém que adentrou uma questão da sua vida, do seu relacionamento, do seu trabalho. Quem sabe você adentrou o ministério, ou você está simplesmente fazendo algo que você julga ser a vontade do Senhor, mas o Senhor não está presente em tudo isso. E agora, no meio da situação, você se vê desesperado, angustiado, triste, abatido, sem forças, e o seu coração geme, a sua alma geme, ela chora por não perceber, por não ter, por estar vazia da presença de Deus. Queridos, a presença do Senhor, ela faz toda a diferença na vida de alguém. A presença de Deus, e eu não estou falando dos sinais, eu não estou falando aqui do poder de Deus, não estou falando aqui, meu querido, minha querida, daquilo que Deus, Ele tem, Ele quer e Ele pode fazer. Eu não estou me referindo às curas, à prosperidade ou qualquer outro bem, outra bênção, outro favor, outra graça que Deus Ele possa conceder. Porque muitos sinais podem sim acontecer, meu querido, não custa nada para Deus nos abençoar. Deus, Ele não precisa de muito, e Ele não precisa fazer muita força para abrir o mar diante de nós, ou para fazer com que desça do céu sobre nós uma chuva serôdia.
Ele não precisa de esforço nenhum, porque Ele é Deus. Basta Ele dizer: quero, ou seja, ou aconteça, e assim será. Basta Ele desejar no coração, e num piscar de olhos, então, as bênçãos de Deus, elas serão derramadas sobre nós. Mas eu estou me referindo à presença real de Deus, à comunhão com o Senhor. Essa palavra, ela nos fala da importância de vivermos de fato a plena comunhão com Deus, a plena comunhão com Jesus Cristo, para que tudo na nossa vida vá bem. Tudo vá bem. Pense nisso. Precisamos da presença de Deus na nossa vida. É impossível a qualquer um viver sem a presença de Deus. Quando os discípulos perceberam o perigo que eles corriam, e agora eles entendiam que só a presença de Jesus naquele barco poderia livrá-los, poderia protegê-los, poderia guardá-los. E o que é importante nessa lição é que jamais podemos abrir mão da presença